Diga, primeiro finalizar. Pode ser. Pode. Matheus, quero agradecer ao doutor, é prazeroso, aproveitando essa velocidade 40 eu achei interessante, porque a minha tese, 2000, eu questiono porque ela pega o Taitoíta, o dia da 52, aí ela coloca que ali, esse evento foi um grande evento de 52 nos Estados Unidos que juntou Rauschenberg, que é um grande exemplar, John Cage, que é um grande mestre, quer dizer, juntou gente muito fera de várias linguagens. E eles fizeram tudo aqui ao mesmo tempo agora, foi muito impressionante, foi muito impactante, as pessoas não conseguiam definir esse evento, né? Aí não sei o que, em algum lugar. Mas aí, desculpa, ela pega esse evento e ela fala que aí foi um momento que todas as artes se viraram para a teatralidade, né? E eu, na época, eu questionei, eu falei, não, ela não vai entender. Eu estou entendendo de uma forma diferente, um caminho, pelo menos, né? Porque eu acho que ali tinha uma movimentação não é em torno de nem tudo para linguagem artística, mas além do interdisciplinar. Interdisciplinar não misturando de arte dele, interdisciplinar não chega além. Aí, no caso, a performance arte é uma grande interdisciplina, né? E aí eu acho que depois o Nick Cave também questionou ela também. Nick Cave trabalha muito com arte interdisciplinar também e tal. Aí como é que é? Agora de repente, ela está colocando essa importância maior no performativo do interdisciplinar. Ela saiu desse movimento de achar que ela está para teatralizar. Na verdade, ela coloca essa questão, ela até localiza historicamente, assim, ela fala de um performative turn, ela usa essa expressão, né? Ela acha que no início da década de 50, 60, acontece esse performative turn, que na verdade tem raízes com várias históricas, mas que na década de 50 e 60 aconteceu esse performative turn que é justamente fala desse deslocamento, né, da representação, que fala de um deslocamento em que da representação se passa a olhar a questão do performativo, o performativo como se fosse uma camada, na verdade, que está aquém e além da representação ao mesmo tempo, né? Na questão. Na verdade, o performativo, quando ela fala do performativo como instaurador de uma realidade e autorreferente ao mesmo tempo, ela fala justamente disso, né? Ela fala de algo que você percebe, é uma coisa que te atravessa, mas é uma coisa que não necessariamente você entende no primeiro momento, você decodifica, você decifra. Por isso que eu coloquei essa questão da decifração, né? O lugar do performativo como um lugar de não decifração, como um mergulho numa experiência que não vai ser, num primeiro momento, decifrada, né? Decodificada. Mas o enigmático da obra de teatral, também, qualquer obra de teatro. Não, claro. Não. Decifrar não é tão negativo assim. Não, mas não é o decifrar nesse sentido, é o decifrar no sentido de um jogo de representação mais... Aquilo que o Artaud, de uma certa forma, criticava, quando o Artaud critica a representação, ele critica a representação no sentido de a manutenção do já conhecido, do já sabido. É nesse sentido. Né? Mas eu acho interessante ver o performative turn que ela teve. Né? Sim. 90, de repente ela falava outra coisa, e eu acho ela super interessante. Mas assim, de repente eu não entendi isso. Eu acho interessante ver que ela estava. Especialmente para professores e pesquisadores, né, assim, se a gente não quer interromper outras carreiras, outras possibilidades de expressão, é muito importante que a gente não repita. Claro. Você tem uma preocupação muito grande com essa questão do entre, né? Mas até que ponto, às vezes, você fica polarizando os dois. O entre cheio, que a Rita fala, né? Eu acho que é tão brasileiro, tão nosso. Eu acho que para a gente é tão mais tranquilo entender o teatro performance do que para a Europa, que de repente uma tradição muito mais forte. Aí eu queria alimentar também como é que você diferencia
teatro performativo e teatro performance? Então, para mim eu vejo muito essa questão, pensar num território, pensar nessa coisa do trânsito, né? Que tem entre esses contínuos, porque na verdade eu vejo mais como a questão da representação e da apresentação, por exemplo, eu vejo como um contínuo, né? E como é que você pode transitar nesse contínuo? Então, assim, tanto as performances que eu escolhi como estudo de caso, como o vídeo que eu mostrei no final, o quarto de Isabela, para mim eles são materiais que eles transitam o tempo todo entre a representação e a apresentação. Elas não estão polarizadas. Não é esse é um espetáculo em que se explora a dimensão da representação e esse outro explora a dimensão da apresentação. Não, existe um trânsito, um fluxo, né, em que se desloca o tempo todo, né, em direção a... Você vê representação do Rita Ponte, da vídeo? Eu vejo erupções de representação. Que é diferente. Representação para ficar uma... Não, então. Mas eu vejo assim, momentos em que se abrem fissuras que podem dar espaço para associações, para imagens, para sensações, etc., mas que logo se dissolvem. Eu vou deixar avançar, porque eu tenho um monte de outras coisas, mas eu acho que o pessoal vai aproveitar você. Eu queria comentar sobre a pergunta que a Linda fez, né, de se era possível treinar para ser um ator chibaíta. E eu tenho essa liberdade de brincar. Né? E eu pensei na própria coisa que você falou da forma e da espontaneidade do Seitarô, porque eu acho que é esse trânsito entre a forma que o corpo tem que ter, no sentido de uma instrumentalização, para deixar ele pronto para o trabalho, mas ao mesmo tempo ter o espaço da espontaneidade. Então eu acho que o treino é algo que procura combinar uma coisa que o próprio Seitarô já traz no conceito dele, né? Pelo menos eu tentando responder essa pergunta. Eu acho interessante você trazer, porque como não deu para falar, né, mas eu acho que essa questão do treinamento, desde quando eu entrei aqui, que a gente criou um grupo chamado Ator, Ofício e Tradição em Busca de uma Identidade, que a gente tinha 10 alunos bolsistas, que a gente estava muito nessa perspectiva, como o Matheus falou. Você estava na ISA também, em 94, né? Assim, essa ida à ISA, eu acho que a vinda do Barba, né, e sempre essa constância, a relação com a antropologia teatral, tudo isso nutriu muito, eu acho, a nossa formação, né? Pelo menos a minha, muito fortemente. E acho que essa questão de perceber o espaço do treinamento, o espaço da sala de trabalho, né, como um espaço interessante. Até tem esse livro, se alguém se interessar por essa discussão, que chama Alquimistas do Palco, que saiu agora, da Mirella, que é uma italiana, bem interessante, muito interessante, que faz uma trajetória realmente do século XIX, XX e no século XXI, esse conceito do laboratório, esse conceito do estúdio, esse conceito de espaços de investigação, que eu acho que é uma coisa muito difícil da gente construir no cotidiano. Até tem uma fala do Schechner lá nesse livro dela, que ele fala que hoje nas universidades é um espaço realmente no mundo hoje. A universidade tem sido um espaço muito forte em relação à pesquisa, que é uma coisa que a gente sabe que não é uma tradição nas artes cênicas, né? É uma coisa que vem sendo construída. Esse espaço da universidade ser um espaço privilegiado para a pesquisa. Muitas vezes as pesquisas estavam fora da universidade. A gente está vivendo um momento, a gente está agora com o nosso mestrado, não sei se você sabe, Matheus Novo, da artes cênicas, né? Então, eu acho que a gente está vivendo um momento no Brasil todo muito forte nesse sentido, onde as pesquisas estão também dentro da universidade. Mas acho que assim, como que a gente consegue manter o diálogo com tudo, por exemplo, que a universidade propicia, e também ter esse espaço da pesquisa preservado? Eu acho que essa é a grande luta para nós que somos artistas, atores, pesquisadores e professores, enfim, dentro das instituições, né? Eu acho que, claro, quando ela fala nesse livro, essa Mirella Schina, a italiana, sobre essa questão desses teatros, é lógico que são teatros os top da nossa referência, né? Que é Grotowski, que é Barba, que é Stanislavski, Meyerhold, enfim. Mas acho que eu acho que é uma linha aí que é puxada, que no Brasil a gente tem muito forte o Lume, né? A partir do Bourdieu, as experiências que o Matheus vivencia também, né? De conexão com pesquisa e universidade, que eu acho que estão cada vez mais presentes, e muitos de nós aqui temos vivenciado isso ao longo dos anos, essa tentativa. Mas acho que a minha pergunta é um pouco essa, quer dizer, a questão do treinamento, que eu percebo que é um conceito, muitas vezes, que as pessoas questionam, né? O que é treinar? Para que treinar? Como que é essa questão do treinamento? Que eu acho que é uma questão que a mim intriga até hoje.
Eu, particularmente, gosto de ter a certeza que eu vou ter, pelo menos, sei lá, 2 dias na minha semana, que eu vou estar trancada numa sala com pessoas afins, com esse espaço que a gente estava falando, ou da experiência, ou do vazio, assim, abrindo o espaço. Mas, claro que o treinar pode ser... você pode treinar de 1000 outras maneiras, andando na rua, observando a natureza, ou, sei lá, indo para uma pista de rock, de dança, sei lá, tem 1000 formas. O que é treinar? Então, acho que essa é uma discussão. Agora, a questão é a sistematização. E, nesse sentido, eu acho que o Seitai, eu sei que você viu o livro, né? O Seitai, ele traz, sim, uma sistemática, e é uma sistemática que ela é possível de ser vivenciada dentro de um espaço cotidiano, e ali, para mim, é redimensionada essa relação arte e vida também. Que para mim, antes, eu tinha esse trinômio, treinamento, ensaio, espetáculo, a partir até do próprio Barba, né? Muito definido. Né, o que seria o treinamento, o que seria o ensaio, o que seria o espetáculo. E, de repente, com essas pesquisas todas e com essa aproximação com essas culturas, né, com essa cultura oriental, enfim, você percebe muito mais borrada essas dimensões, onde a própria maneira de se colocar no cotidiano dialoga muito mais com esse treinamento, como a gente está chamando, mais amplo, e vice-versa. Né? Então, são fronteiras mais borradas também. Então, essa questão do treinamento ela é bem abrangente, né? Porque se a gente pensar no mito do treinamento, né, que emergiu com Grotowski, né? O Grotowski ele cria aquilo que depois foi chamado de mito do treinamento, né? Que ele pega a tradição que vem do Stanislavski, Merhod, etc., e ele propõe de um jeito, e o Barba, ao organizar o livro Em Busca de um Teatro Pobre, ele enfatiza isso. E isso acabou gerando também muitos problemas, né, muitos equívocos. É quase como se implicitamente, naquela época em que o livro foi lançado, assim, é quase como se implicitamente você pensasse, eu quero ser um ator, então eu tenho que fazer isso aqui. Né? E se eu fizer isso bastante, eu vou ser um ótimo ator. Né? E um grande equívoco, né? Porque a questão não é o que fazer, mas também é o como se faz aquilo, e a questão das práticas serem invenções a partir de necessidades que você tem, né, poéticas e etc, etc. O Grotowski depois, mais tarde, ele vai rever tudo isso, né? Ele vai, mesmo o Barba, nesse último livro, Queimar a Casa, não sei se é o último dele, mas enfim, porque se confundiu nesse processo todo estética com poética, né? Quase como se o que eles construíram como uma poética, o Grotowski, depois o Barba, tivesse sido proposto pelo Barba na antropologia teatral como uma estética, né? Como de uma certa forma, uma verdade, etc. Então, essa questão do treinamento, eu acho ela interessante porque no Cinética, você chegou a ver no Cinética? No Cinética do Invisível eu proponho 2 noções de treinamento e que eu acho úteis porque elas entram um pouco nessa questão assim, quais são os pressupostos que estão envolvidos na minha prática de treinamento. Então eu reconheço o treinamento, o que eu estou chamando de treinamento como praxis e o treinamento como poiesis, né? E essa questão da praxis como um treinamento que que acontece em função de alguns pressupostos pré-definidos, assim. Então, você pega, por exemplo, a descrição dos treinamentos do Grotowski, lá no Em Busca de um Teatro Pobre, são práticas que estão sendo feitas em função de objetivos pré-definidos, assim como no Barba, na antropologia teatral e tal. E diferente disso, eu estou colocando uma noção de treinamento como poiesis, muito em função também da experiência que eu tive lá com os atores do Brook, que parte de um outro processo em que as práticas, em que não existe um a priori que determina as práticas, mas é a própria especificidade de cada processo criativo que vai dar espaço, inclusive, para invenção de práticas, né? Então, acho que essa é uma distinção importante, porque durante muito tempo, e eu acho que ainda hoje, em muitos contextos, isso acontece, é quase como se existe um pressuposto tácito, eu faço determinadas práticas, eu vou ser um ator melhor, e etc. Isso não é garantia de absolutamente nada, né? Então, assim, a questão é... E a questão e a performance, eu acho que foi importante também nesse sentido, né? Você pega, por exemplo, essa questão mesmo da presença, né? Você vê que
na verdade, todos aqueles princípios colocados pela antropologia teatral muitas vezes não procedem necessariamente, né? Você está na rua e a rua é uma grande oportunidade de você ver presenças, de você reconhecer presenças, né? Muito diferentes e muito potentes muitas vezes, né? E que não necessariamente passaram por uma... Então acho importante assim ampliar, sabe, a reflexão nesse sentido. O Brecht foi um cara super importante também, porque ele falou assim: você quer treinar? Vamos para a rua, vamos observar as coisas, né? Vamos se deixar impregnar pelas coisas, né? Então, assim, durante muito tempo essa ideia de se fechar numa sala de ensaio e ficar repetindo práticas e práticas e práticas foi visto como uma garantia, né, de uma artisticidade, da construção de uma competência em termos de atuação, e acho que os questionamentos que surgiram em função disso depois são importantes, e a princípio eu vejo essa distinção entre praxis e poiesis como uma distinção que ajuda a perceber isso de uma maneira mais detalhada, assim, mais... E na sua experiência? Uhum. Como essas duas polaridades têm que se misturar, eu acho, para que haja um treinamento efetivo, né? Porque se fica só em um e o outro carente, não vai... E mesmo se a gente pensar assim nessas instâncias criativas, por exemplo, treinamento, a construção de materiais, a construção das dramaturgias, se você pega os teatros orientais, o trabalho dos atores ele começa direto dos materiais. Né? Então, assim, você pega, por exemplo, sei lá, o ator kabuki, o treinamento dele é a cena, né? Então, assim, é uma lógica diferente, né? Até mesmo que é uma cena que já está codificada. É um material que já está codificado, e a questão é como dar vida para aquele material, mas deixando um espaço, obviamente, de contribuição pessoal, e aí tem, enfim, outras questões aí envolvidas. Claro. Dá. Sobre a questão da representação e da apresentação, né? De como que a representação ao governo leva em questão o referente, né? Pelo que está fora do si, ele tem que reapresentar algo que está fora do si. E a presença como algo referente que representa a si mesmo. Então, a presença de si mesmo tem um referente externo, um auto-referente. E aí, pensando um pouco no meu campo de pesquisa, sei que não tem a ver com essa história, mas só para contribuir um pouquinho para mim depois, no campo da dança, você falou muito de invisível. Sempre, né? Invisível, a dança arte invisível e tal. E mesmo assim, a gente sempre colocou muito no campo da representação, mesmo sendo invisível. E você traz o aspecto do invisível, pensando na presença, na presentificação. Queria que você falasse um pouco dessa questão da apresentação, da representação e dessa relação com o invisível que atravessa ambos. Então, na verdade, a minha intenção não foi de polarizar, assim, tipo, o teatro é o território da representação, a performance é o território da apresentação. O que eu acho é que, pensando hoje no teatro performativo, nisso que se veio a se chamar teatro performativo e a questão da performance, eu vejo, como eu tinha dito antes, um trânsito, sabe, entre essas polaridades. Eu não vejo uma fixidez, assim. Eu falei de novo fixidez, né? Enfim. Agora, a questão da dança, eu acho que depende, né? Você pega, por exemplo, o Judson Church, né? É completamente diferente do que, por exemplo, a Martha Graham trouxe e outras referências. Mas eu acho que a dança tem uma questão interessante, que é o perceber o corpo como gatilho psicofísico, né, e produtor de sentido, e muitas vezes o ator ele tem mais dificuldade de perceber as próprias corporeidades como matrizes de sentidos e de significação, né?
Por isso esse apego, acho que tanto à questão das narrativas, a princípio e tal. Agora, falar de dança, assim como falar de teatro e performance, genericamente, é uma grande armadilha, né? De quem que a gente está falando? Acho que a gente não pode esquecer disso, né? Falar da Ana Teresa de Kismacher é uma coisa, falar do Vander Cables é outra, falar, né? Então não dá para pensar genericamente. Acho que tem uma questão aí que acho que é importante você considerar, o risco da generalização, né? Acho que por isso que os estudos de caso eles são importantes, né? Porque você não corre o risco da generalização, que é uma ambição vã, né? E que é a armadilha de muitos pesquisadores que estão começando. E esse princípio, só para a ideia de esticar um pouco sobre a questão se o indizível, em que medida esse princípio seria, então, representação ou presença? E aí no campo amplo das artes cênicas. Na verdade, dizer essa esticação. Então, se a gente deixa de pensar representação e apresentação como oposições, a gente pode passar a considerar, porque assim, eu não demonizo a representação, assim, a princípio. Eu acho que a representação, esse espetáculo que a gente viu, por exemplo, esse trechinho, para mim existe uma espiral entre representação e apresentação ali, e como a representação ela pode servir como trampolim para a apresentação, que pode levar a uma representação, que pode levar a uma apresentação. Então, assim, eu vejo como um trânsito mesmo, eu vejo como um fluxo, né? Inclusive tem uma entrevista com a Érica Fichelist que eu fiz e que foi publicada na revista da gente lá, que chama Conceição Conception, não fui eu que dei esse nome, mas esse é o nome da revista. Não estou querendo fazer uma crítica ao nome da revista, tá, gente? Mas não fui eu, só isso. Então, tem uma entrevista com ela que ela fala assim, ela se questiona, ela fala assim, por que esse preconceito com a representação? Eu acho interessante, porque na verdade assim, a ideia não é de demonizar a representação, eu acho, mas é de perceber como a representação também ela pode ser condição às vezes necessária para se chegar a apresentações. Então, é claro que existem casos em que a apresentação prevalece absolutamente, tem casos em que a representação prevalece, mas eu não vejo como questões, como aspectos excludentes, sabe? Se tem a representação, não tem apresentação, se tem apresentação, não tem representação, mas eu acho que pode existir aí uma relação mesmo uma relação espiral, sabe? Não sei se isso te esclarece. A gente está nesse caso. Se alguém quiser fazer, eu deixo a minha fala e não tem problema. Pode ser? Nossa. Não, queria dizer que foi um prazer para os dois, sobretudo nas condições que vocês conseguem fazer. Eu estava pensando na experiência. Vocês trazem essa experiência, que é uma questão muito forte, né, que a gente percebe, que está relacionada a toda essa questão que acaba de falar, né? De representação, exemplificação, a minha pergunta está mais direcionada a Matheus, mas se você quiser também falar o que você entende como experiência, porque eu sei que você está assim, mas como que isso pode ser veiculado realmente, chamado conteúdo, chamado materialidade, não pensar a teoria que você começa, né? Na teoria da prática. E aí você fala que você não chegou nisso, mas como? E foi isso que te propiciou todas essas pesquisas que você faz até hoje, né? Você faz o seu estudo. Como que a gente faz essa discussão? Que forma se coloca? Se ao mesmo tempo, né? Você disse em um outro momento, aí é do lado cristiano, aqui em São Paulo, então, assim, bebida pelo agnóstico, né? Mas o que a gente consegue fazer uma teoria da prática sobre coisas que são invisíveis e como a experiência, que me parece a experiência ser alguma coisa que só é possível se dar conta enquanto experiência, quando há um reconhecimento
conhecimento da coisa. Né? Então, passa necessariamente o entendo dos signos. E signos aí eu não estou fechando no sentido de significado, que vai além do planotativo e prenotativo, vai uma ampliação mesmo, que para mim esbarra realmente no esbarra, quer dizer, vai ao encontro dos caras, são sentidos que são abertos. Mas eu acho que de alguma forma vai dar. Então, é uma discussão longa, né? Porque, por exemplo, tem uma das questões que eu vejo como um problema, para começar, né? Acho que essa questão começa lá atrás. Por que um artista procura a universidade para fazer pós-graduação? Né? Eu acho que para mim essa questão começa daí, né? Assim, é para ter uma bolsa, para ter uma sobrevivência temporária um pouco a mais? É para ter um título, para tentar ter um concurso e ter um emprego estável? Essas talvez sejam razões que talvez no caso de várias pessoas seja reconhecível. Mas na verdade não é essa, né? Assim, a razão de ter uma pós-graduação em artes, na área de artes, eu acho que envolve uma questão que é como me colocar em jogo como artista. Né? E como não deixar sair do grande risco que acontece frequentemente, né? De eu ver a minha obra como única, irrepetível e universal, maravilhosa, específica e eterna, né? E aí você se coloca em jogo, você fala, ops, tem gente que já pesquisou coisas que tem a ver com isso, tem pessoas que já experimentaram coisas que tem a ver com o que eu estou experimentando, tem pessoas que produziram obras muito interessantes nesse sentido, blá, 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 blá. Se colocar em jogo, né? Então, assim, mas eu vejo pouco isso, na verdade, de fato acontecer, né? Você vê um artista, isso acho que é muito perceptível quando os programas eles dão essa possibilidade de desenvolvimento de pesquisas teórico-práticas, né? Você não está ali porque você quer a bolsa, você não está ali porque você quer o título, mas você está ali porque você reconhece nessa possibilidade uma maneira de se colocar em jogo como artista e, consequentemente, se ampliar, né? Artisticamente, humanamente, sensivelmente, existencialmente, blá, 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 blá. Agora, dentro disso, tem uma questão que é a formação, né? Vou chegar na questão da descrição, tá? Então, aí chega na questão da formação. Por exemplo, eu sou assim, além de ser bastante grato à FAPESP, lá em São Paulo, porque eu recebo muitos apoios deles, inclusive essa bolsa que eu vou ano que vem foi através deles, mas eu também sou parecerista da FAPESP, né? E uma coisa que frequentemente acontece é assim, tem uma coisa que chama metodologia. Aí o que você vê muitas vezes nesse item metodologia? Sei lá, vou fazer vídeos, vou fazer entrevistas, vou não sei o quê, vou não sei o que lá. Nada disso é metodologia. Né? Se confunde materiais com metodologia. Né? Então, esses são os materiais que você vai se valer para se utilizar na tua pesquisa, mas isso não é uma metodologia. Quando a gente fala de metodologia, a gente fala de olhar, né? Agora, a questão qual é o olhar que pode ser mais interessante, ou qual é a combinação de olhares que pode ser mais interessante para você na tua pesquisa, que te possibilita captar a especificidade daquilo que você está pesquisando. Né? Então não é assim, vou utilizar a fenomenologia, vou utilizar a cartografia, vou utilizar Deleuze, vou utilizar... Isso não pode ser um a priori. Né? Na verdade, o olhar ele tem que ser, na verdade, algo que emerge
da captação da especificidade daquilo que você está pesquisando. E a partir do reconhecimento dessa especificidade, você vai perceber aos poucos quem são os teus interlocutores artísticos e teóricos que podem te ajudar a materializar essa captação, né, dessa especificidade que você está querendo evidenciar e que te levou a fazer as escolhas que você fez. Então, assim, aí a gente entra numa questão de formação, né, também, porque como é que você vai, ao perceber essa especificidade, perceber quais os olhares que potencializam a tua pesquisa? Aí é um problema de formação, né? A gente deveria ter tido na nossa formação, sei lá, secundária, filosofia, sociologia, antropologia, blá, 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 referências que te ajudam, psicologia, etc., né? Que te ajudam a ter uma ideia das implicações desses olhares. Porque o que eu vejo na maioria das vezes é assim, o artista ele é apaixonado por alguma coisa, então ele vai fazer uma pesquisa. A maneira como ele vai falar daquilo é muitas vezes um Frankenstein, né? É uma colagem de citações das referências mais top do momento, né? E que muitas vezes se contradizem totalmente, porque você pega um conceito de um filósofo e você faz dialogar com outro filósofo que às vezes os pressupostos daquele pensamento negam totalmente aquele outro que você pegou e etc, etc. E muita gente diz que usa cartografia para justificar isso, né? Sendo que a proposta da cartografia não é essa, né? Então, assim, é complicado, né? Você querer ser um artista pesquisador, né? Ou seja, fazer da tua pesquisa algo que te torne mais potente artisticamente, né? Porque talvez esse seja uma das razões de ser, né? Eu escolho ser um artista pesquisador na universidade porque eu vou me colocar em jogo e porque essa pesquisa, esse me colocar em jogo, vai fazer com que o meu trabalho artístico se potencialize, né? Ele se amplie, né? Então, agora, como criar condições para que isso realmente aconteça e não o blá, 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 né? Agora, chegando na questão da descrição, isso tem a ver com um olhar específico e que eu me utilizo bastante, que é o da fenomenologia, né? Só que fenomenologia? Aí que tá, porque não é só isso, né? Eu me sirvo muito do Merleau-Ponty, principalmente quando no visível e invisível ele fala da questão da dobra, né, que existe entre o visível e o invisível. E ele propõe um tipo de descrição que eu acho que tem a ver com que um cara da antropologia fala, o Geertz, essa coisa da descrição, da thick description, né? Ou seja, o descrever uma coisa não é você simplesmente ficar no que é objetivo daquela coisa que você está descrevendo, mas é você dar espaço para que todas as tuas percepções, sensações, associações estejam junto disso e de alguma forma, por isso espessa, por isso uma descrição espessa, né? É uma descrição que entrelaça subjetivo e objetivo aí, de uma certa forma. Agora, muitas vezes eu me utilizei desse olhar, mas ao mesmo tempo reconhecendo os limites desse olhar, né? Porque tem o Merleau-Ponty ele vai negar a questão do essencialismo que tem na fenomenologia, na primeira fenomenologia, sei lá, se a gente pensar no Husserl, né? E então a questão aí a tônica passa a estar muito mais na processualidade dos fenômenos e não na essência dos fenômenos, né? É como se não existisse um a priori que reconhece essência nenhuma, né? Mas que olha para a processualidade dos fenômenos e como essa processualidade ela pode criar condições para você captar essa especificidade, né, que você vê. Por que você escolhe um artista e não um outro? Né? Por que eu escolhi o Peter Brook para fazer meu doutorado? Não foi porque ele é famoso, né? Mas foi porque um dia eu vi um espetáculo chamado A Tempestade, em Verona, num parque, e que eu saí absolutamente transformado e com a sensação absoluta de que eu não sabia absolutamente falar sobre aquilo.
né? Então, assim, né? Agora, essa questão da descrição tem a ver com que tipo... Tem uma frase dele que tem a ver com isso. Ele fala que ele viu o rosto do invisível, né? Ele fala isso que é lindo, né? Que é o que você viu aí no dele, né? né? O tácito, né? Que é uma das questões que eu estou pesquisando hoje, essa questão do tácito, né? Então, assim, você falou da descrição. Para mim, a descrição ela tem esse sentido, né? Mas isso tem a ver com uma opção de um olhar que eu acho que depende da pesquisa que eu estou fazendo, pode potencializar a minha pesquisa, né? Não é assim a fenomenologia como verdade universal, mas dentro de algumas pesquisas específicas que eu faço, eu acho que é um olhar que potencializa, né, o que eu estou fazendo. Você quer falar? Não, tudo bem. Agora, acho que essa é uma questão interessante porque, assim, essa opção por ser um artista pesquisador, ela implica em desafios, né? E aí eu já ia te perguntar sobre o Tácito. Não sei, eu por mim, eu falo. Não, mas vamos conversar. Isso, Tácito. Só um pouquinho mais aí do que você falou. Então, o que é o Tácito? Assim, está estabelecido, que é evidente, que é tácito. Mas será que o que é tácito é só o que está evidente? É só o que está estabelecido? O que é dado? O que é dado? Mas esse dado, aí que tá, a gente fala desse dado como se ele fosse consciente, né? E tem muito de não consciente nesse dado. Porque é dado pela cultura, né? No senso comum. É o que está no senso comum, né? Compactuado no senso comum. Então é tácito. Se é consciente ou não. É tácito que não devemos andar nus aqui, culturalizado. Não devemos entrar nus aqui. Tácito. Mas tem níveis de tácito, né? Tem. Assim como tem níveis de qualidade de silêncio, níveis de qualidade de atenção, tem níveis de qualidade de tácito, né? E dentro desses níveis tem exemplos que são conscientes, por exemplo, isso que você falou. Ninguém, a princípio, vai entrar nu aqui, a não ser que, sei lá, seja uma performance ou uma manifestação ou blá, 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 né? Mas existem muitos níveis de tácito que permeiam assim, a nossa existência cotidiana e que não são conscientes e que não são elaborados, né? Então, essa é um território... Talvez a maioria, né? As ações socializadas, né? A gente não sabe como é que come, né? Como que se coloca, como que se... Fala. Qual é esse que fica entre, se a gente colocar as ambivalências aqui, né? A gente pode, no significado do sentido, o tácito justamente está nesses níveis prefácios que você estava falando. Total. É que o tácito, para mim, pensando nessas ambivalências que eu estou propondo, ele está presente em todas, né, de maneiras diferentes. E me interessa muito essa questão, assim, não sei para onde isso vai me levar, mas... Gente, pessoal, obrigado pela presença. Vamos agradecer